Olá, hoje eu quero falar com você sobre fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Uma ampla discussão surge no nosso país e quanto mais se aproxima a data de 26 de maio, mais discussões vão aquecendo em empresas, consultorias e até os trabalhadores, que ainda estão um tanto quanto perdidos em relação a esse diagnóstico. Eu quero falar com você acerca da ergonomia científica e trazer lucidez para todo este olhar em termos de diagnóstico de 360 graus. Bom, eu sou Patrícia Rossafa, professora e diretora da Escola Ocra Brasiliana, membro titular e professora oficial da International Ergonomics School. A International Ergonomics School é responsável por mais de 200 publicações científicas, trazendo luz e clareza a um diagnóstico que efetivamente está pautado em epidemiologia e permitindo chegar a matrizes de riscos reais de severidade e probabilidade. Alguns métodos talvez você já conheça, como por exemplo o método Okra ou o Nayo-Shibai-Okra, que estuda a sobrecarga biomecânica de coluna lombar no levantamento e abaixamento de peso, ou a planilha de transporte, que vai estudar a massa acumulada na coluna do trabalhador, ou até mesmo o método de postura de coluna vertebral e membros inferiores, que é o ergotacos. Mas hoje eu quero falar sobre o ErgoCheck, uma metodologia de diagnóstico preliminar, avaliativa, mas que permite fechar matriz de risco para estabelecer o estresse no trabalho, ou seja, para o diagnóstico dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Esses fatores são extremamente amplos e muitas vezes ditos como subjetivos. E eu quero hoje fazer aqui com vocês uma aula onde eu vou trazer a leitura e a reflexão do capítulo 2 da publicação da International Ergonomics School na revista Dossier Ambiente da Itália. Mais precisamente, eu vou falar do capítulo onde os professores, e doutor Alberto Baratti e doutor Paolo Campanini, trazem luz acerca das fontes de referência para o estudo do estresse relacionado ao trabalho, falando das normas e das boas práticas para o diagnóstico preliminar, para a gestão e para a prevenção desses riscos. Então, nessa aula, eu vou explicar para vocês como que os autores colocam toda a dinâmica que o governo da Itália e a Europa se preparou para cumprir a normativa que para eles chegou em 2008. Então, aquilo que está chegando aqui para nós no Brasil agora, no ano de 2025, para eles já data desde 2008. Eles passaram por essa mesma curva de maturidade que nós estamos passando aqui. Mas por que não seguir aquilo que já foi muito bem estabelecido e completamente aplicável ao nosso país para encurtar, então, todo esse desgaste que nós vemos o país sofrendo nesse momento? Bom, em 2008 foi estabelecido o Decreto Legislativo 8108 na Europa, e ali estabelecida a obrigatoriedade do que nós vemos hoje aqui no Brasil, de que o estudo fosse completo para todos os riscos que envolvem a saúde e segurança dos trabalhadores, incluindo os riscos do grupo de trabalhadores expostos a riscos específicos, e assim como aconteceu na NR1, também incluindo aqueles associados ao estresse profissional. A norma a europeia ainda foi clara no seu decreto legislativo, dizendo que este cumprimento deveria seguir aquilo que estava disposto no Acordo Europeu de 8 de outubro de 2004. E talvez vocês me perguntem o que é que nós temos a ver com toda essa legislação europeia. O Brasil é país signatário da Europa em termos de saúde e segurança do trabalho. Então, qualquer semelhança da escrita das nossas normas com aquilo que está nas diretivas europeias, nos decretos europeus, não é mera coincidência. Esse acordo de pós-guerra do nosso país faz com que a gente siga realmente as diretrizes da Europa. Então, faz muito sentido que a gente fale sobre todo esse histórico, inclusive aprenda com toda a caminhada que já foi feita nos países desenvolvidos. A questão é que foi importante transferir para esse decreto legislativo de 88 alguns critérios mais claros que pudessem trazer princípios básicos para a avaliação do estresse. E os princípios básicos para a avaliação do estresse que foram transferidos para o decreto legislativo são que o estresse pode atingir qualquer local de trabalho e qualquer trabalhador. Portanto, a avaliação e análise de risco deve ser preocupação de todas as empresas, independente do seu tamanho e do setor em que elas atuam. Ainda, o Acordo Europeu de 2004 diz que é essencial levar em conta as diferentes características dos trabalhadores. Nem todos os locais de trabalho e nem todos os trabalhadores são afetados, e nem todas as manifestações de estresse no trabalho podem ser consideradas estresse relacionado ao trabalho.
O estresse nem sempre é algo ruim. O indivíduo é capaz de sustentar uma exposição de curto prazo à tensão, o que pode ser considerado positivo. Não é fornecida pelo decreto uma lista exaustiva de potenciais indicadores de estresse. Alguns sintomas eles podem revelar a presença de estresse relacionado ao trabalho, como por exemplo, alto absenteísmo, conflitos interpessoais. Parênteses aqui, já fazendo então uma importância ao estudo do evento Sentinela, que é previsto na metodologia dos nossos autores e da nossa International Ergonomics School, o ErgoCheck Pré-Mapa. A identificação de um problema pode ocorrer por meio da análise de fatores como organização do trabalho, como as condições do trabalho, que são os fatores ergonômicos que envolvem repetitividade, carga, postura, o ambiente de trabalho, que pode envolver iluminamento, clima e tantos outros, a comunicação no trabalho e os fatores subjetivos do trabalho. Se um problema de estresse for identificado, medidas devem ser tomadas para preveni-lo, eliminá-lo ou reduzi-lo. A responsabilidade de estabelecer medidas adequadas cabe ao empregador, que pode abordá-la no âmbito do processo de avaliação de riscos e que implementa todo esse processo com a colaboração dos trabalhadores e ou de seus representantes. As medidas podem ser coletivas, individuais ou conjuntas, e é possível utilizar o conhecimento especializado externo, conforme o nível do seu diagnóstico. O acordo europeu foi, portanto, implementado na Itália por meio do Acordo Interconfederal, em 9 de junho de 2008, alguns meses depois da publicação do Decreto Legislativo 08. Posteriormente, um novo Decreto Legislativo 106/09 introduz uma modificação no decreto original de 2008. Então, lá em 2009, foi acrescentado um parágrafo que estabelece que a avaliação do estresse ocupacional ela deve ser realizada observando-se as indicações constantes no artigo 6º, parágrafo 8º, a linha M, que institui, na verdade, uma comissão consultiva permanente de segurança e saúde no trabalho no Ministério do Trabalho, Saúde e Políticas Sociais da Itália, e definindo ali, então, quais são as atribuições, as tarefas dessa comissão. Então, para que fosse possível se estabelecer com clareza todos os critérios para o cumprimento legal, para a auditoria, para as perícias, para a fiscalização, a Itália cria, então, o decreto, na verdade, nasce com a constituição dessa comissão consultiva. E na linha F, então, uma das tarefas da comissão é a de desenvolver, aquela época, no prazo de até 31 de dezembro de 2010, ou seja, do ano seguinte, os procedimentos normalizados para realizar avaliação de riscos, tendo em conta os perfis de risco e as taxas de acidentes do setor. Então, eles não foram diretamente para o diagnóstico, mas sim levando em consideração as taxas de acidente, estudando, então, os eventos na sua já ocorrência. Esses procedimentos foram implementados por decreto dos Ministérios do Trabalho, da Saúde, das Políticas Sociais e do Interior. E essa implementação aconteceu após um parecer dessa Conferência Permanente para as Relações entre Estado, Regiões e Províncias Autônomas do Trento e de Bolzano. Ou seja, foram estudar como que estavam os resultados em termos de risco, ou seja, da doença já acontecendo nos trabalhadores por estado, por região e por províncias autônomas. Em novembro de 2010, essa mesma comissão consultiva emitiu, então, abre parênteses, as indicações da comissão para avaliação do estresse relacionado ao trabalho. Não trazendo, então, o olhar só de um setor, mas entendendo toda a dinâmica e todo o envolvimento desta condição, deste fator estresse em cada região do país. Assim, o Acordo Europeu de 2004, que constitui esse fundamento jurídico, metodológico geral para avaliação do estresse relacionado ao trabalho, ele foi primeiramente inserido como uma visão generalista, mas depois, cada vez mais, foi se constituindo, por meio dessa comissão consultiva, um percurso metodológico operacional mínimo para que a avaliação pudesse ser realizada com segurança. E esse percurso indica inicialmente a obrigatoriedade de uma avaliação preliminar, sempre necessária, não é uma opção da empresa. E posteriormente, se necessário, o estudo analítico em profundidade. A avaliação preliminar, ela consiste em algumas etapas para poder detectar esses indicadores de modo objetivo e verificável. Afinal, se nós estamos falando de uma legislação, ela precisa ser passível de auditoria e perícia,
Portanto, os indicadores precisam estar padronizados para que eles sejam e cumpram efetivamente com aquilo que a comissão consultiva determinou: indicadores objetíveis e verificáveis. E sempre que possível, numericamente apreciáveis. Não é na escolha de cada técnico ser ou não ser. Sempre que possível, deve ser numericamente apreciável. E para que seja realizado, então, minimamente um percurso metodológico que todos possam fazer da mesma forma. Primeiro passo, então, a avaliação do risco do estresse relacionado com o trabalho é parte integrante da avaliação do risco mais geral. Não dá para estudar o estresse de modo isolado. Você tem que estudar ele no conjunto de todos os demais fatores de risco. Então, primeiro ponto já muito bem colocado aqui. Segundo, a avaliação ela é realizada pelo empregador, com auxílio do chefe do serviço de prevenção, ou seja, lá na Itália, a comissão definiu que esse estudo acontece junto com a equipe do Serviço de Prevenção e Proteção do Governo, ainda com o envolvimento do SESMIT, no caso deles, do médico competente, quando nomeado, e após a consulta ao representante dos trabalhadores, ou seja, ouvindo todas as partes. Diz respeito a todos os trabalhadores esse diagnóstico. Esse é um outro critério. Então, não se exclui gerentes e supervisores. Todos os níveis hierárquicos das empresas, independente do seu porte, devem sofrer o diagnóstico, devem estar sujeitos a esse diagnóstico. E é um dever, não uma opção. Outro ponto que é fundamental, que está constituído na avaliação preliminar que a comissão consultiva determinou. Não é individual o diagnóstico, mas deve ser realizado em grupos homogêneos de trabalhadores. E esses grupos homogêneos devem ser identificados pelo empregador, ou seja, cabe ao empregador determinar o seu GHE de modo preciso. E vamos só fazer um parêntese aqui, pessoal, e lembrar o que é GHE. O GHE precisa ter as três palavras presentes: grupo homogêneo de exposição, pertence à mesma situação de sítio, local de trabalho, às mesmas condições de trabalho, ou seja, aos mesmos fatores de risco, e à mesma organização do trabalho. Se eu tenho dois grupos iguais em termos de situação e condição, mas um trabalha 6 horas e outro 8, já não é mais o mesmo GHE, porque eles já estão expostos a uma condição organizacional distinta. E, portanto, ao definir o GHE, nós já definimos que o diagnóstico será feito nele, no GHE, não é individual. Porque o fator de risco está no trabalho. Ali está o agente causal. A consequência, o efeito é que está no indivíduo. E nós não queremos estudar o efeito. O efeito será sim estudado no programa de controle médico de saúde ocupacional, nos programas de saúde mental que a empresa venha fazer e em todo o trajeto de plano de ação. Agora, o diagnóstico normativo que reza todo o escopo de prevenção e de eliminação desses fatores no ambiente de trabalho deve ser feito na fonte, na origem do problema, portanto, no trabalho e no GHI. E aí vai mais em frente ainda essa metodologia que eles chamaram de percurso metodológico. Vamos então a mais um item do percurso metodológico. A avaliação consiste em duas fases: preliminar, entre aspas, sempre obrigatório. Segundo, de investigação adicional, obrigatória apenas se surgirem fatores de risco na etapa preliminar. Não é se eu quiser, é se surgir. Tendo o fator de risco, deve ser aprofundado. A avaliação preliminar consiste na detecção de indicadores objetivos e verificáveis. Isso é o que está previsto no percurso. E quais são estes indicadores objetíveis e verificáveis? Sempre que possível, eles devem ser numericamente apreciáveis e pertencem a pelo menos três famílias distintas: evento sentinela, fator de conteúdo do trabalho e fatores de contexto do trabalho. Em relação à avaliação dos fatores contextuais e de conteúdo, é necessário ouvir os trabalhadores, é necessário ouvir as partes. Em empresas maiores, você pode entrevistar por uma amostra representativa de trabalhadores. Não sou eu que estou dizendo aqui. Isso daqui é a leitura fiel do que está colocado como percurso pela comissão, que implementou a legislação na Europa. A escolha dos métodos de audição dos trabalhadores fica a cargo do empregador. Também em relação à metodologia que ele quer usar, se ele vai fazer individual, se ele vai fazer em grupo, se ele vai fazer em grupo focal, enfim, aquilo que obter o melhor resultado para todas as partes.
Se a avaliação preliminar não revelar nenhum elemento de risco de estresse relacionado ao trabalho que exija ação corretiva, o empregador só será obrigado a contabilizar isso no que eles chamam lá de RAD, que é o documento de avaliação de risco, e fornecer um plano de monitoramento. Não basta só dizer que não tem nada e pronto, terminou meu trabalho. Tem que monitorar. O outro item, então, do percurso, né, normativo e do percurso de metodologia é que, caso sejam detectados elementos de risco de estresse relacionado ao trabalho que exijam a utilização de ações corretivas, são planejadas e adotadas intervenções corretivas adequadas, ou seja, olhando diretamente para a fonte. Se as intervenções corretivas se revelarem ineficazes, passamos à fase seguinte de avaliação, a chamada avaliação aprofundada. A avaliação em profundidade envolve avaliação de percepção subjetiva dos trabalhadores, por meio de diferentes ferramentas, como questionários de grupos focais, entrevistas semi-estruturadas, sobre as famílias e os indicadores que foram listados. Então, veja, somente se eu preciso buscar um fator que não foi identificado lá na minha etapa preliminar, eu vou precisar avançar. E quais são os indicadores, então, que os nossos autores trazem aqui para avaliação preliminar? Eles trazem 3 famílias de indicadores que são objetivos de novo e verificáveis, sobre as quais deve se realizar a avaliação preliminar. E eles são compostos da seguinte forma: evento sentinela, que estuda a taxa de acidentes, a ausência por motivo de doença, o volume de pessoas que pediram para se desligar da empresa, então os desligamentos, né, voluntários, sanções, como por exemplo, medidas disciplinares que foram colocadas, e também os relatórios do médico competente, como reclamações frequentes pelos trabalhadores envolvendo as condições de CIDS-F, ou seja, de doenças relacionadas à condição emocional dos trabalhadores. Depois se estuda o fator de conteúdo, envolvendo ambiente de trabalho, equipamento, carga de trabalho, ritmo, horas de trabalho, turnos e a correspondência entre as competências dos trabalhadores e os requisitos profissionais que são exigidos. Nos fatores contextuais, que é a terceira parte desse diagnóstico, se estuda o papel do trabalhador dentro da organização, a autonomia de tomada de decisão e controle, os conflitos interpessoais no trabalho e a evolução e desenvolvimento de carreira, comunicando então as incertezas em relação ao desempenho exigido. Acredita-se que os eventos sentinelas são, na realidade, sinais de dano. Portanto, eles são indicadores do risco em potencial, determinando então a probabilidade, pois eles são possíveis consequências tangíveis e objetivas das situações estressantes. E na matriz de risco, então, eles entram dentro da metodologia ErgoCheck Premapa como os critérios de probabilidade. Já a condição de estudar os fatores de conteúdo e os fatores contextuais do trabalho determinam a severidade. Muito bem. O acordo europeu, ele afirma que o estresse relacionado ao trabalho pode ser causado por vários fatores. E isso nós já sabemos até para os demais fatores de risco que nós temos, por exemplo, como os biomecânicos, eles também são multifatoriais. E dentro desses fatores, né, que são relacionados ao estresse no trabalho, nós temos o conteúdo, a organização do trabalho, o ambiente, a má comunicação. Dada a complexidade do fenômeno estresse, o acordo ele não pretendia fornecer uma lista de todos os indicadores de estresse, mas o alto absenteísmo, a alta rotatividade, os conflitos interpessoais, as reclamações frequentes dos trabalhadores são sintomas que devem ser colocados dentro desse diagnóstico por revelarem possivelmente a presença de estresse relacionado ao trabalho. Como que eu identifico, então, um problema de estresse relacionado ao trabalho? Por meio de uma análise de todos os fatores, iniciando na organização e finalizando na organização do trabalho, conhecendo o processo de trabalho, o planejamento de horário, o grau de autonomia, o grau de coincidência entre as demandas impostas pelo trabalho e as habilidades que esse trabalhador tem, a carga de trabalho, o quanto exaustivo é esse trabalho, as condições na exposição a comportamentos como ruído, calor, substâncias perigosas, comportamentos ilícitos, a comunicação, a incerteza sobre as expectativas, a perspectiva de mudança futura dentro da empresa e fatores subjetivos como a pressão emocional ou a pressão social, o sentimento de não ser capaz de lidar com a situação, a percepção de falta de ajuda.
Todos esses fatores, então, eles foram condensados dentro de uma metodologia que nos permite fazer toda essa etapa de diagnóstico preliminar e, apesar de ser um diagnóstico preliminar, finalizar em uma matriz de risco de severidade e probabilidade, cumprindo então com a legislação. Mas depois de colocado dentro dessa matriz de risco, concorda comigo que assim que você determina que ali existe um fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho, você vai precisar aprofundar isso. Porque se você identificou que existe ali uma pressão social, uma incerteza sobre as expectativas em relação ao trabalho, sobre a perspectiva de emprego, você vai precisar se reunir com esses trabalhadores, entender de onde vem isso, entender a fonte, e essa é a etapa de aprofundamento. Quando você vai lá no grupo homogêneo de exposição, aprofundar, e daí sim, você pode ali aplicar questionários para entender individualmente melhor todas essas percepções. Mas não vamos esquecer que está dentro já dessa diretiva, dessa diretriz, desse percurso metodológico da Europa, o olhar inicial de diagnóstico preliminar dentro do GHE. Eu espero aqui ter contribuído com uma clareza maior para o nosso país. Espero em breve também que a gente possa publicar toda essa ciência na nossa língua, em português, para que esteja acessível a todos vocês. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.